A história está aqui hoje na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E nós vamos ver um pouco da Vitória Régia e depois nós vamos conhecer um pouco da história indígena. Vem comigo! A Vitória Régia é uma das plantas aquáticas mais fascinantes do mundo. Originária da região amazônica, ela é conhecida por sua beleza, imponência e pelo importante papel ecológico que desempenha nos ecossistemas onde está presente. Esta planta é um símbolo da biodiversidade brasileira e encanta tanto cientistas quanto visitantes que têm a oportunidade de admirá-la. Imponente e cheia de significados, a Vitória Régia faz parte da beleza amazônica. Cientificamente conhecida como Vitória amazônica, é uma planta aquática nativa da região amazônica, especialmente encontrada em áreas de água doce e calma como lagos, igarapés e pântanos. Suas folhas podem atingir até 2,5 metros de diâmetro e essas folhas gigantes têm uma peculiaridade notável. Elas flutuam sobre as águas graças à sua estrutura interna cheia de ar, com bordas erguidas de cerca de 10 centímetros. A parte inferior das folhas apresenta nervuras fortes e espinhosas, formando bolsas de ar que ajudam na flutuação. Suas bordas são voltadas para cima, que parece ter sido projetada para segurar gotas de águas da chuva. A majestosa Vitória Régia, símbolo da flora amazônica, é um espetáculo da natureza. Esse engenhoso design evita que a planta fique submersa, permitindo que ela flutue na superfície da água e aproveite ao máximo a luz solar. Ela também é famosa por suas flores. Elas são brancas e desabrocham à noite, exalando um perfume doce que atrai insetos polinizadores. Durante a noite, as flores atraem besouros e abelhas que ajudam na polinização. A flor da Vitória Régia permanece aberta por apenas 48 horas. Adaptada a regiões quentes, a planta produz flores elegantes e perfumadas durante o verão, que podem chegar a 30 centímetros. A lenda da Vitória Régia é uma das mais belas histórias do folclore amazônico. Conta-se que há muito tempo uma jovem indígena chamada Nayá sonhava em se tornar uma estrela do céu, companheira da lua, chamada Jaci. Fascinada, ela passava noites admirando o reflexo lunar nas águas, até que certa vez mergulhou em busca de sua amada deusa e nunca mais voltou. Comovida, Jaci transformou Nayá em uma flor majestosa que flutua sobre as águas e só se abre à noite, sob o brilho da lua. Assim nasceu a Vitória Régia, conhecida como a Flor da Lua, símbolo de amor, pureza e transformação. Outra versão conta a história da indígena Nayá, que, apaixonada por Jaci, a lua, tenta beijar seu reflexo no lago, afoga-se e é transformada por Jaci na estrela das águas, uma planta cujas flores perfumadas se abrem apenas à noite. Suas folhas largas criam sombra e abrigo para peixes e pequenos animais aquáticos, reduzindo a temperatura da água e protegendo contra predadores. Além disso, a planta ajuda na oxigenação e purificação do ambiente aquático, contribuindo para o equilíbrio ecológico de rios e lagos. Sua presença é um indicador de boa qualidade da água e de um ecossistema saudável. É preciso sorte para conseguir apreciar a flor da Vitória Régia, isso porque elas duram apenas 48 horas. Quando desabrocha, na primeira noite, é branca e está na fase feminina. Mais tarde fica rosa e passa à fase masculina, atraindo insetos por ser quente, protegida e cheia de pólen. Ao final do período, a flor murcha e produz cerca de 250 sementes. Dentro do folclore brasileiro, a Vitória Régia é uma das histórias mais poéticas e simbólicas. A narrativa mistura elementos da natureza com o misticismo da cultura indígena, ensinando sobre respeito à natureza, amor e transformação. A lenda é contada em diversas versões, transmitida oralmente entre gerações, especialmente nas comunidades ribeirinhas do norte do país. Até hoje é lembrada como uma das mais belas expressões da mitologia amazônica. A história é parte fundamental da cultura amazônica, celebrada em músicas, danças e contada como uma das lendas mais bonitas da região. A flor também é conhecida como o milho do rio e possui propriedades medicinais e alimentícias. Descoberta oficialmente por cientistas europeus no século XIX, essa planta rapidamente desperta fascínio internacional. Foi nomeada Vitória Régia em 1837 em homenagem à Rainha Vitória, do Reino Unido, símbolo de força e elegância durante o período vitoriano, e tornou-se símbolo da grandeza da flora tropical brasileira.
A planta, assim como sua inspiração, tornou-se sinônimo de grandeza, resiliência e beleza soberana. No campo simbólico, representa feminilidade, superação, pureza e conexão com a natureza. Também é vista como um emblema de renascimento, pois floresce nas águas escuras e silenciosas da Amazônia, lembrando que da serenidade pode surgir a mais magnífica forma de vida. A espécie chegou a ser cultivada em jardins botânicos da Europa, onde causou espanto por seu tamanho e resistência. Os tuiucas são um grupo indígena da família linguística tucano-oriental que habita o noroeste do estado brasileiro do Amazonas. Tuiucas significa filhos da cobra de pedra, são conhecidos como o povo do rio e da cobra. Gravações nas pedras de muitas cachoeiras são evidências da ocupação humana da região do Alto Rio Negro desde 1200 anos antes de Cristo. Os primeiros contatos com os brancos, expedições portuguesas em busca de escravos e as missões dos jesuítas aconteceram por volta do ano 1650. Os tuiucas habitam a região do Alto Rio Negro na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Embora sua área tradicional seja no noroeste amazônico, membros desse povo vivem em Manaus, inseridos no contexto urbano ou em turismo étnico nos arredores da cidade. O Amazonas é a terra da ancestralidade, crenças e tradições dos povos originários e pode ser o estado mais indígena do Brasil. Concentra uma diversidade de comunidades abertas à visitação para a prática do etnoturismo. São 4 grupos indígenas situados na margem esquerda do Rio Negro: Cipiá, Tatuio, Diacura e Tuiuca. Os 4 grupos oferecem roteiros turísticos que envolvem um mergulho nas tradições e nos conhecimentos dos povos originários. Sabe-se que os tuiucas habitam a região do Alto do Rio Negro muito antes da invasão europeia no Brasil em 1500, graças a registros humanos encontrados em pedras e diversas cachoeiras da região. Esses registros fazem referência a muita coisa da cultura da tribo, tais como a casa do Iambu-Rei e a casa do Macura, usada como esconderijo de alguns indígenas. Estou aqui com a arara azul, vermelha e amarela. Qual é o nome dela? Blue. É ele. É ele. Blue. Olha que coisa mais linda. A Amazônia realmente é maravilhosa. Estou aqui falando com uma indígena, mas ela não gosta de aparecer no vídeo. Mas ela é linda. Não parece só um pouquinho? Ai, meu Deus. Olha que menina mais linda, gente. E aqui nós vamos ver umas casas dos índios tuiucas, as casas como eram feitas antigamente. Vem comigo. O primeiro contato da tribo com o homem branco se deu através do escambo, uma troca de bens sem usar dinheiro no início da colonização europeia. Depois disso, o contato se intensificou com expedições jesuítas e a escravização dos nativos. Durante o século XIX, os tuiucas se uniram com outras tribos para criar uma resistência aos movimentos de catequese dos europeus, e eles obtiveram pequenos resultados temporários, vistos como verdadeiras vitórias. Aqui, gente, o jacaré, olha só, bem pesadinho, mas é lindo. Estou aqui com uma preguiça, olha que bonitinha, muito linda, não faz nada, bem calminha, bem preguiça, parece até eu. E a convivência com o homem branco se tornou cada vez mais comum. Em 1850, com o estabelecimento da província do Amazonas, tuiucas foram enviados a Manaus para trabalhar na construção de casas. Em 1880, essas missões provocaram uma revolta por ridicularizarem as crenças da tribo, e a resistência ao homem branco ficou ainda maior. A partir dos anos 1900, os salesianos intensificaram muitas missões, acabando com a tradição da tribo, educando as crianças da tribo de acordo com a cultura europeia e os obrigando a aprender apenas português. Essas missões duraram até 1979, quando o governo decidiu cortar a verba destinada a elas. Os tuiucas enfrentaram a construção de uma rodovia em seus territórios na década de 70 e conseguiram proteção graças à nova Constituição dos Direitos dos Indígenas. Nos dias de hoje, o pouco que sobrou da tribo vive em território de origem, com proteção da FUNAI e de outras instituições. Os tuiucas possuem um idioma próprio pertencente à raiz de línguas tucanas, que foi eleita a língua mais difícil do mundo, segundo o jornal britânico. No Amazonas, escolas tuiuca usam métodos próprios para educar crianças, onde índios mais velhos passam experiências aos alunos, e a língua portuguesa só é ensinada após a alfabetização. O ponto central da pedagogia tuiuca é a ideia de que a experiência deve ser sempre valorizada.
No Amazonas, escolas tuiuca usam métodos próprios para educar crianças, onde índios mais velhos passam experiências aos alunos e a língua portuguesa só é ensinada após a alfabetização. O ponto central da pedagogia tuiuca é a ideia de que a experiência deve ser sempre valorizada. Os alunos aprendem desde cedo que quem vive há mais tempo que eles merecem ser ouvidos e respeitados. Os velhos, todos da comunidade, participam das aulas como professores especiais. A alfabetização é toda em tuiuca, com base numa constatação óbvia. A criança aprende melhor se for na língua que fala em casa. O aprendizado do português vem depois, quando elas já estão alfabetizadas. O xamanismo pajelança tuiuca envolve a crença de que os pajés do universo podem afligir os homens com doenças e trovões e uma cerimônia necessária para apaziguá-los através de benzimentos. Utilizam diversas plantas psicoativas que consumem comendo durante uma festa ritual. A festa do Yurupari é interpretada como uma afirmação da identidade, um rito de renascimento. Os meninos ficam na posição fetal, bebem, são chicoteados pelos pajés mais sábios para serem fortes e depois banhados no rio para representar a chegada dos ancestrais pela Anaconda, o deus da transformação. Os tuiucas acreditam ser descendentes da anaconda de pedra. Segundo eles, o deus da transformação transformou a terra, que era um ambiente melancólico e cheio de tristeza, em um ambiente cheio de leite e mel, onde habitavam os primeiros homens. Os rituais religiosos são compostos de sequências de músicas, cantos e consumo de bebidas preparadas ocasionalmente. Existem diversas cerimônias para agradecimento e comemoração, todas com muita música presente. O que se sabe sobre a medicina tradicional dos tuiucas não é totalmente certo. Registros mostram que na estrutura social da tribo existiam grupos de homens nobres que, ao atingir certa idade, aprendiam com os mais velhos truques de medicina, tais como o manuseamento e a preparação de medicamentos através de frutas e ervas naturais. Essas pessoas, depois de experientes, ficavam responsáveis por cuidar dos doentes das tribos. Os tuiucas adotaram um modo de vida composto de malocas e pequenas casas. As grandes malocas são utilizadas para cerimônias e ficam localizadas nas regiões centrais das tribos. Suas malocas representam a casa da transformação e elas até hoje são purificadas com breu e cera de abelha. Ao redor das malocas vive o restante da tribo, em pequenas cabanas numa vila onde há também escola e posto de saúde. Quanto ao artesanato, constroem canoas, redes, cestos e peneiras. Eles possuem todo um arsenal de instrumentos musicais próprios, a maioria parecida com flautas. Quem foi Higino Tuiuca? Higino Pimentel Tenório, também conhecido como Poani, que significa benzimento de alma na língua tuiuca, ele era uma liderança importante do povo tuiuca da região do Alto do Rio Negro, no Amazonas. Higino Tuiuca nasceu em 1955 na aldeia de São Pedro e dedicou sua vida à preservação da cultura de seu povo, sua língua, história, cantos, cerimônias e território sagrado. Em um contexto marcado pela influência missionária dos salesianos desde o início do século XX, os tuiucas, sob sua liderança, criaram uma escola pensada coletivamente, plenamente integrada à vida comunitária e capaz de superar os limites das instituições escolares não indígenas. Higino Tenório, ou Poani, como era conhecido, foi um líder tuiuca que trabalhou com arte rupestre, pesquisou a cultura indígena e foi nomeado pesquisador indígena de arte rupestre no Brasil. Faleceu em 2020, vítima da Covid-19. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!